Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop do DNA à Mesa. Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista e vou te acompanhar nessas 3 videoaulas. E quero realmente te ensinar como interpretar um exame de nutrigenética de forma fácil, clara e objetiva. Quero que você se permita, que você seja encorajado, seja encorajada a ficar comigo, mesmo que você seja iniciante no assunto, mesmo que você não tenha visto nada na faculdade, mesmo que você já tenha saído da faculdade há muito tempo, não importa. O que eu vou te mostrar aqui é um conteúdo totalmente inovador, que você vai utilizar todas as ferramentas que você já conhece, mas agora vai aprimorar e vai praticar a genética, vai incluir a genética nesse conteúdo. Eu já ajudei mais de 500 profissionais, já fiz mais de 1.000 aconselhamentos genômico-nutricionais baseados nas interpretações dos exames genéticos, sempre levando em consideração os dados bioquímicos, a história clínica, a história familiar do paciente. Então, fica comigo até o final dessa videoaula e nas próximas aulas também, porque você vai ter muito conteúdo e eu tenho certeza que você vai aprender bastante, muito mesmo. Vamos lá para a nossa aula. O que eu preparei aqui para a nossa aula de hoje? Preparei alguns conteúdos que vão te levar a um direcionamento do entendimento do raciocínio clínico que está por trás da nutrigenética. Muitas vezes, nutrigenética, nutrigenômica, epigenética, são termos que para você pode estarem confusos, e não tem problema, porque a grande maioria dos profissionais ou estudantes da área da saúde não tiveram esse conteúdo durante a faculdade e poucos verão na pós-graduação. Se você está aqui, eu tenho certeza que você tem um grande objetivo de conhecer mais, de aprimorar os seus atendimentos e de praticar a nutrigenética com excelência. Como assim, Tati, praticar com excelência? Muitos sabem ler exames. Então, você pega o relatório lá do laboratório e eu vou te ensinar na terceira aula como você vai fazer essas escolhas, eu vou te dar um checklist para você, para ter orientações de como você vai fazer essas escolhas em relação ao laboratório, mas nessa aula eu quero que você entenda qual é o raciocínio clínico que eu trago realmente por trás do conhecimento da nutrigenética. Conhecer as siglas dos genes, elas são importantes? Claro que são importantes, mas elas não são determinantes para o seu aprofundamento em nutrigenética, porque mais que conhecer as siglas, você precisa ter um conhecimento do que fazer com essas informações. Então, por mais que eu saiba, por exemplo, o endereço de algum local, se eu não for até esse local, eu não sei o que vou encontrar lá. Então, eu posso ter uma noção, mas eu só vou se eu tiver esse acesso, só vou entender se eu tiver esse acesso. E hoje eu quero que você se permita ter esse acesso. Eu quero que você realmente reserve esse momento para que nós possamos juntos ter mais clareza, ter mais entendimento e de forma mais facilitada para que você entenda qual é o raciocínio que eu trago por trás da nutrigenética, fechou? Vamos combinar assim? Maravilha. Então, como será o nosso evento? Nosso evento, ele será no formato de 3 videoaulas. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre esse raciocínio que está por trás da nutrigenética. Na segunda aula, a gente vai falar sobre genes e nutrientes que são importantes na saúde cardiometabólica. Eu vou te apresentar mapas mentais para te direcionar. Eu gosto muito de mapas mentais. É uma forma como eu trabalho com os mentorandos também, uma forma de ensiná-los de uma forma bem didática, no meu ponto de vista de ensiná-los, de aprender com vocês também. Você vai aprender bastante conteúdo e na terceira aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a interpretação desses exames e como você vai estruturar sua primeira consulta de nutrigenética. É muito importante, são detalhes que fazem muita diferença. São detalhes que se eu tivesse conhecido antes, eu teria evitado muitos erros no meu início de carreira. Eu já estou há 7 anos nesse mercado, já trabalhei com muitos profissionais, desde nutricionistas, médicos e até mesmo biólogos e biomédicos que vão fazer a interpretação desses exames, e eu sei muito bem quais são os pontos cegos de uma consulta de nutrigenética que eu quero te ensinar, tá bom? Já falei quem eu sou, né? Então, nesse momento, você já sabe quem eu sou, já sabe por que está aqui, e se não sabe, seja muito bem-vindo novamente, seja muito bem-vinda novamente. Vamos lá. Eu queria trazer uma reflexão para a gente, né? Por que para a gente? Porque isso é muito importante.
no ano de 2020, a gente teve um marco na ciência da nutrição. Nosso Conselho Federal de Nutricionistas, por meio dessa resolução 689, ele definiu 34 especialidades da área de nutrição, incluindo a nutrição de precisão. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que o profissional nutricionista, ele vai precisar desse conhecimento, uma hora ou outra. Se a gente observar, a genética ela é a base de tudo, a genética é a nossa primeira constituição. Então não adianta eu entender, por exemplo, eu quero entender o reforço desse comportamento desse paciente. Claro que existem fatores ambientais, mas existem fatores genéticos muito importantes, que não necessariamente a sua genética ela vai determinar. Por isso que a gente sempre fala, a genética ela é uma possibilidade. Quando a gente fala de doenças crônicas, como a gente vai falar nessas próximas aulas, e tudo que eu falo a respeito de nutrigenética, são predisposições. Não está associado com destino, não é como se fosse, por exemplo, uma mutação, como se fosse uma síndrome genética, e sim, claramente, uma possibilidade. E dentro dessa possibilidade, os hábitos de estilo de vida dessa pessoa, eles são importantes. E por isso que vai ser importante a gente pensar na nutrição de precisão, porque dentro desse guarda-chuva da nutrição de precisão, a gente tem a nutrigenética. E a nutrigenética é a ciência que estuda como a nossa constituição genética ela pode influenciar as nossas reais necessidades nutricionais. E eu tenho certeza que mesmo você que seja estudante, que está por aqui, mesmo você que ainda não tenha feito nenhum tipo de atendimento, já percebeu que essas dietas que estão aí na internet não funcionam para todas as pessoas. Você já deve ter tentado, já deve ter uma amiga, um amigo que tentou, um familiar que tentou. Eu vou fazer essa dieta X porque todo mundo emagreceu. Durante a pandemia aconteceu algo muito interessante. As pessoas começaram a ficar dentro de casa, e aí a alimentação foi a mesma para todo mundo. Alguns pacientes chegaram para mim, Tati, o meu esposo emagreceu, e comendo a mesma coisa que e eu não emagreci. O que aconteceu? Porque são pessoas diferentes, são pessoas que têm gastos energéticos e necessidades energéticas diferentes, são pessoas que lidaram com a gestão das emoções de forma diferente também. Então, tudo isso influencia. A nossa constituição genética ela vai influenciar inúmeros fatores na nossa vida, desde a necessidade nutricional, até a gestão das emoções e até como nós vamos lidar com tudo isso, com todas essas questões juntas. Então, o estilo de vida ele é muito importante. E você que é profissional da área da saúde, você principalmente, eu vou chamar a atenção dos nutricionistas e estudantes de nutrição, nós vamos precisar nos apoiar nessa ciência, porque uma hora ou outra a gente vai precisar delas. Uma hora ou outra a gente vai ter que incluir a genética na nossa prática clínica. Só que não é de qualquer maneira. O que eu quero dizer aqui para você é que você não precisa incluir de qualquer maneira, não precisa incluir de forma acelerada, rápida, sabe, ansiosa. Você precisa sim se preparar. Se você está aqui, eu tenho certeza que você já está se preparando e eu quero te honrar por conta disso. Eu quero te entregar esse conteúdo realmente preparado com muito amor, com muito carinho, com muita ciência. Eu fiz recentemente essa elaboração do meu prato nutrigenético e eu quero te fazer uma grande pergunta. Você gostaria também de entender, por exemplo, por que eu coloquei framboesa para o NRF2? E aqui tem as siglas. Muitos de vocês me falaram, Tati, eu queria muito saber das siglas. Então não adianta a gente saber das siglas se a gente não tiver conhecimento profundo do que fazer com essas siglas. Então fica atento no que fazer e não exatamente nessas siglas. Não se apegue às siglas. Por quê? Porque as nomenclaturas dos genes, apesar de ter uma padronização, elas podem mudar. Nessa mudança, a gente vai ter que se adaptar também, tá bom? Então, por exemplo, eu coloquei aqui meio scoop de whey de baunilha para o FTO. Por quê? Porque eu conheço o meu FTO, eu conheço o meu perfil genético. Eu sei que esse perfil genético ele está associado, por exemplo, com menos saciedade. Então, eu pensei na proteína para tentar modular esse perfil genético. Foi esse o raciocínio. Mirtilo para as sirtuínas. Eu sei que as frutas vermelhas, como mirtilo, como a própria framboesa, amora, morango, eles são importantes também para modular as sirtuínas. E as sirtuínas estão associadas com envelhecimento celular. Então, frutas vermelhas estão associadas com menor envelhecimento celular. O NRF2, ele é um gene importante para estresse oxidativo. Então, ele ajuda na formação de enzimas antioxidantes. Eu sei que frutas vermelhas também são importantes para o NRF2, eu poderia colocar qualquer fruta vermelha aqui.
O ADRB2 é um gene interessante quando a gente tem alteração. Isso quer dizer que o nosso consumo de carboidratos pode ser de uma forma mais lenta. O metabolismo de carboidratos pode ser lento. Por isso eu coloquei um carboidrato complexo aqui, por exemplo, uma aveia, que pode ajudar na regulação dessa glicemia e pode também me ajudar na questão das fibras. E isso vai ser importante porque a aveia ela cabe tanto aqui para o ADRB2 quanto também para o FTO, porque está associado com saciedade. Fibras e proteínas estão associados com mais saciedade. Vejam que o mesmo alimento, ele vai modular vários genes, e vários genes serão modulados por vários nutrientes e compostos bioativos. Aqui eu só selecionei, tá bom? O iogurte, ó, zero lactose para o meu MCM6. Eu descobri recentemente que eu tenho essa alteração. Então, essa alteração ela é bem importante. E eu evito consumir produtos com lactose. Sempre evitei, porque eu sempre senti desconforto. Mas quando eu coloquei esse conhecimento em prática, e foi muito interessante, porque durante toda a minha jornada, quando eu comecei a estudar nutrigenética na prática, eu falei, será que funciona? Será que realmente isso tem a ver? E aí eu falei, vou testar comigo. Fiz meu exame lá 7 anos atrás, fiz uma atualização agora, e nessa atualização eu ampliei o número de genes. Eu não fiz a mesma avaliação, eu ampliei o número de genes, tá? E aí, nessa ampliação de número de genes, eu falei, uau, quanta coisa nova eu descobri. Por quê? Porque quando você tem um painel, eu fiz um painel de 100 variantes, agora eu fiz um painel de 500 variantes. Então, eu descobri 400 novas variantes genéticas, olha que legal. E sabendo que aquelas outras, elas permanecem. Então, você vai utilizar esse meu prato nutrigenético, sempre variando ali os alimentos, sempre variando ali as informações, mas trabalhando de uma forma recorrente com o seu paciente. Isso é legal por quê? Porque o seu paciente ele pode utilizar o teste genético desde a primeira consulta até a última consulta que ele passar contigo. E ele vai utilizar com outros profissionais, ele vai utilizar para a vida inteira. Então, isso é legal porque você também tem uma questão de fidelização dos pacientes. Isso é um ponto muito positivo da nutrigenética. Você não precisa apresentar tudo que o seu paciente precisa nesse momento, mas você pode apresentar aquilo que ele necessita de acordo com as queixas que ele vier para o seu consultório. Tá? Então, esse meu prato nutrigenético é exatamente o que eu quero que vocês possam se imaginar fazendo, tá? Então, a partir desse momento, eu quero que vocês utilizem muito a sua imaginação. Tati, mas para mim é muito difícil, eu tô no início da minha carreira, eu tô no início da faculdade. Gente, é difícil para todo mundo. Quem tá no início, quem tá no meio, quem tá no fim, quem já passou por várias faculdades. Por quê? Vai ser difícil enquanto você não tiver familiarização com esses termos. Vai ser difícil enquanto você se imaginar muito distante. Eu quero que agora você se imagine próximo desses termos. Eu quero que você tire tudo isso que você pensa de siglas, de que genética é difícil. Gente, genética não é difícil, sabe por quê? Porque eu vou te ensinar como você pode ter um raciocínio por trás desse perfil nutrigenético. Como o seu raciocínio ele pode ficar muito mais aprimorado? Como você pode fazer as perguntas certas? O mundo, ele não está resolvido, ele não está realmente associado às melhores respostas, mas sim às melhores perguntas, porque as melhores perguntas direcionam as melhores respostas, e nem sempre você vai ter a melhor resposta no primeiro momento. Então, se o seu paciente, se o seu futuro paciente, se alguém da sua família, se algum dos seus amigos perguntar para você o que é esse prato nutrigenético, você pode falar. É uma abordagem em que eu utilizo informação genética para elaborar um plano alimentar, para elaborar uma refeição, para elaborar as suas reais necessidades nutricionais, para pensar de forma genética como você poderia modular os riscos metabólicos. Então, você pode ter várias respostas para uma mesma pergunta, só que essa pergunta ela vai direcionar. Então, isso é muito importante. Tenha a melhor pergunta, porque as respostas elas virão com o tempo, tá? Muito bom. E eu quero já iniciar nossa aula com um vídeo muito legal, muito bacana. Vou passar para vocês esse vídeo. Esse vídeo, ele é muito inspirador e ele também vai nos direcionar nesse entendimento, tá bom? A vida. Um dia ensolarado, um simples amigo e um complexo relatório biológico. O projeto Genoma Humano é uma forma de exploração molecular do ser. Quase todas as nossas células, as dos músculos que nos permitem rir, as do cérebro que nos dão sentido de humor, as dos olhos que captam tudo, contém um conjunto complexo de todos os nossos genes, o genoma.
Se pudéssemos viajar ao nosso interior, a uma célula, veríamos 23 pares de cromossomos em um núcleo. Cada cromossomo contém uma molécula de dupla hélice, o DNA. Se esticássemos todos os cromossomos, o DNA de uma só célula se estenderia a 1,5 metro de comprimento. Essa dupla hélice é formada por elementos básicos, chamados nucleotídeos, que contêm um alfabeto de 4 letras. As bases nitrogenadas. A sempre emparelha com um T. C sempre com G. 4 letras. Tais informações encontram-se em trechos do DNA denominados genes, que servirão de molde para a formação de moléculas mensageiras, os RNAs mensageiros. Os elementos básicos de cada RNA mensageiro e do DNA são as bases. As bases de um filamento do DNA especificam a ordem das bases de um novo filamento de RNA mensageiro. O DNA sempre permanece dentro do núcleo, enquanto o RNA mensageiro viaja em direção ao citoplasma. Lá, uma máquina de produção de proteínas chamada ribossomo lê o RNA mensageiro para criar uma proteína em particular. Cada 3 nucleotídeos de molécula de RNA mensageiro identificam um aminoácido, unidade formadora de proteína que será transportado por um outro tipo de RNA até o ribossomo, o chamado RNA transportador. As moléculas de RNA transportador auxiliam na tradução do código genético contido no DNA e no RNA mensageiro em questão, produzindo com isso uma proteína específica. As proteínas são as operárias. Algumas formam estruturas tais como tendões ou pelo. Outras percebem luz, sentem sabores, controlam reações químicas, levam mensagens entre as células e muito mais. Para nos entender do ponto de vista molecular, os cientistas leem 3 bilhões de letras que formam o DNA do genoma humano. Os diferentes conjuntos de genes integram os complexos fatores ambientais para influenciar características como a nossa aparência, personalidade e risco de doenças, como o câncer ou problemas do coração. Uma maior compreensão de nossos genes, de como agem e interagem entre si e com o ambiente, nos ajudará a entender melhor a complexidade e a maravilha da vida. Muito bom esse vídeo, né? Eu gosto muito de utilizar esse vídeo porque ele mostra exatamente como nós somos complexos, como seres humanos são complexos. Se a gente comparar o genoma de uma batata, o genoma do cachorro, em relação ao ser humano, a gente vai ver que nós temos muito menos genes, mas esses genes, eles se conversam entre eles e com os fatores ambientais, por isso que nós somos complexos. E é claro, gente, é muito importante que a gente tenha em mente de que nós não temos todo o conhecimento, mas o conhecimento que a gente tem, a gente pode utilizar em benefício do próximo. A gente pode utilizar como uma ferramenta que vai ajudar a esse outro indivíduo, nosso paciente, a nós mesmos no primeiro momento, como nós vamos identificar esses riscos e como nós vamos trabalhar nesses riscos. Quero fazer uma reflexão com vocês. Qual é a reflexão? Vocês viram no videozinho que nós somos, né, esse reflexo aqui do alfabeto do nosso DNA. O alfabeto do nosso DNA, ele contém 4 letras. Adenina, que sempre faz ali uma combinação com timina, e guanina, que sempre se combina com citosina. Então, A, T, G, C. Essas 4 letrinhas, elas formam várias sequências. Vocês viram que ele disse 3 bilhões de pares. Exatamente, 6 bilhões de letras. Por isso que cada indivíduo tem uma sequência muito parecida, 99% muito parecido. Mas a gente tem aquele 0,1% que é diferente. E essa diferença faz com que as nossas necessidades, elas também sejam diferentes. Faz com que a minha predisposição genética para alguma doença seja maior do que você. E a sua seja maior do que a minha. Faz com que uma predisposição genética me torne, por exemplo, mais vulnerável, de repente, a ter menor gestão das minhas emoções. E você já consiga lidar melhor com isso. Melhor com uma crítica, melhor, por exemplo, com o isolamento social. Então, são diferenças que a gente precisa respeitar.
Se nós levantamos a bandeira da diferença, por que a gente não faz isso na alimentação? Por que a gente vê cada vez mais pacientes querendo, e às vezes até a gente como profissional, a gente está cansado. Tem alunos que falam assim, Tati, estou cansada de ficar calculando dieta. Eu falo, mas você não trabalha com nutrigenética? Você não precisa ficar calculando só a dieta, você não precisa ficar trabalhando só assim. Uau, Tati, como assim? Calma que eu vou te falar no vídeo 3. Calma, calma, calma. Eu vou te falar tudo certinho no vídeo 3. As possibilidades que você pode encontrar com a nutrigenética. Às vezes você está aqui e fala assim, Tati, mas eu não quero trabalhar com plano alimentar. Eu quero trabalhar de uma outra maneira. Eu quero trabalhar com XYZ. Então, eu vou te mostrar como você pode ampliar o seu número de serviços com a nutrigenética. Você não precisa ficar calculando cardápio. Você não precisa ficar calculando dieta somente. Claro, existem profissionais que vão se basear na informação genética para calcular, para fazer todo o planejamento alimentar. Mas tem profissionais que vão se basear na nutrigenética para fazer outras atividades. E essas outras atividades eu quero comentar contigo na terceira aula, tá bom? Então não percam essa série de aulas. E eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Se as nossas respostas são distintas, por que a gente quer sempre pensar na comparação com o próximo, né? Nós somos únicos, então, por favor, respeite essa diferença. Respeite a diferença de sermos únicos, respeite a diferença de seu paciente ser único. E muitas vezes a gente quer colocar um protocolo, a gente fala assim, Tati, quem aparece comigo com essa alteração, eu faço aquilo. E às vezes, alguns laboratórios genéticos, eles vão apresentar para a gente opções de cardápio, opções de suplementação. Mas eu quero te encorajar a sair um pouquinho dessa zona de conforto e começar a pensar no que meu paciente realmente precisa. Quais são as estratégias que vão realmente funcionar com ele? O que eu posso fazer para realmente ir de encontro a essas reais necessidades que ele tem agora, nesse momento? Então, é exatamente isso que eu quero proporcionar para você, o entendimento de que nós somos únicos e que nós merecemos um tratamento personalizado, tá? Como tudo começou na ciência? Com estudos de gêmeos univitelinos. Então, antigamente não se sabia, por exemplo, que nós éramos diferentes geneticamente, não se sabia que existiam fatores que poderiam nos predispor a doenças, como vocês viram no vídeo. Esse complexo, o entendimento desse complexo que nós somos, né, do ponto de vista genético, a partir do projeto Genoma Humano, eles tinham um grande objetivo de identificar a cura para várias doenças, como câncer. Nós não encontramos ainda. Por quê? Porque existem fatores ambientais. Eu trabalhei um tempo com pacientes com câncer e a grande maioria desperta, vamos dizer assim, esse câncer, ativa esse câncer, potencializa a alteração dessas células com desgaste emocional. É muito comum. E entenda um desgaste emocional como estresse no trabalho, má qualidade de sono, e várias gestões que foram deixadas de lado, várias gestões. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque não necessariamente a pessoa tem um perfil genético, mas ela pode ter um comportamento que vai levar àquela condição. Então, tudo começou com gêmeos, né? E aí, os pesquisadores nada bobos, o que eles começaram a identificar? Olha, Maria e Marta são gêmeas, por exemplo, né? Então, só que elas têm um perfil genético muito parecido, são gêmeas univitelinas, só que elas cresceram e começaram a ter as suas decisões próprias, certo? Então, a Marta, por exemplo, ela é estressada. Ela é muito atarefada, muito preocupada, ela trabalha muito, tem um sono ruim, intestino constipado. Ela come rápido, corre contra o tempo e se alimenta muito de alimentos fast foods. Então, ela é obesa e pré-diabética. Tati, ela tem esse perfil, na genética dela? Pode até ter. Vamos supor que ela tenha. Só que a Maria também tem. E a Maria, ela teve um outro caminho na vida dela. Ela é calma, ela é produtiva, ela é focada no agora. Ela trabalha 8 horas por dia, dá conta de tudo que tem que fazer. Ela separa uma hora de almoço. A Marta não consegue. A Marta come rápido. A Marta, ela come fast food. A Maria, ela come de tudo um pouco. Ela tem um sono bom, tem um intestino regular. Ela é eutrófica e é desportista. Então, mesmo que Marta e Maria tenham a mesma predisposição para obesidade e para diabetes, uma já desencadeou essas alterações e a outra não. Pode ser que quando Maria tiver alguma mudança do estilo de vida dela, por exemplo, aconteceu alguma coisa, ela precisa trabalhar mais, ela tenha menos tempo para fazer exercícios, pode ser que ela
tenha ali um excesso de peso, pode ser que ela tenha alterações aqui do diabetes, dependendo da combinação desses genes, dependendo dessas alterações. E também pode ser que Marta, quando for no seu consultório, quando for consultado com vocês, que são profissionais que entendem de nutrigenética, por exemplo, que vão passar a entender de nutrigenética, quando vocês observarem o que pode melhorar na vida de Marta, vocês vão trabalhar com essas questões a longo prazo e, de repente, Marta pode se tornar como Maria, eutrófica e desportista. Por que eu estou comparando a vida das duas? Porque eu não estou comparando pessoas aleatórias, eu estou comparando irmãs gêmeas univitelinas. Eu estou comparando um perfil genético que é muito parecido. Então, quando eu identifico esse perfil genético muito parecido, mas um fenótipo, que são características observáveis totalmente diferentes, poxa vida, o que ficou aqui no meio? Qual é a ponte entre o perfil genético, que é o genótipo, com o fenótipo? São as decisões pessoais de cada uma. É realmente o perfil comportamental, é realmente a influência do meio ambiente. Então, isso faz total diferença na nossa conversa de nutrigenética, porque aqui envolve hábitos, aqui envolve alimentação, aqui envolve tudo que está relacionado à nutrição. Tudo que está relacionado à nutrição está aqui. Então, isso faz com que nós tenhamos muito mais chance de trabalhar de forma personalizada com essas pessoas, porque quantas inúmeras pessoas a gente conhece que está vivendo nesse ciclo aqui, nessa condição de ciclo mesmo, que não consegue mudar, que não consegue ter um fenótipo otimizado. Primeiro, porque elas não conseguem enxergar esse ciclo. Segundo, porque elas nem sabem o que elas têm que modular. Eu costumo dizer que quando a gente está sem a nutrigenética, a gente parece a Sandra Bullock no Bird Box, né? Lembram desse filme lá da Netflix? Então ela fica lá vendada, apalpando tudo que ela não pode enxergar. Quando a gente conhece a nutrigenética, a gente tira a venda. A gente tira aquela venda. É como se nossos olhos começassem a enxergar, como se a gente tivesse um conhecimento muito mais ampliado. Então, eu peço para que você, nesse momento, tire essa venda. Eu peço para que, nesse momento, você seja encorajada de tirar realmente essa venda. Por quê? Porque todo esse conteúdo, todo esse direcionamento que eu quero trazer para vocês, é realmente um direcionamento que fez muita diferença na minha vida e na vida de muitos e muitos mentorandos que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Muitos e muitos alunos que eu tive a oportunidade de acompanhar, e eu quero trazer isso para vocês. Eu quero que vocês percebam como é importante utilizar essa ferramenta da nutrigenética e como vocês podem ter um impacto nas próximas gerações. Porque uma vez que você otimiza a epigenética desse indivíduo, uma vez que você introduz novos hábitos, uma vez que esse indivíduo ele incorpora esses novos hábitos, ele consegue passar esses novos hábitos para as próximas gerações. Então, você cria ali um impacto para as próximas gerações. Mesmo você pensando que, ai, Tati, mas eu faço tão pouquinho. Ai, Tati, mas eu tô tão iniciante, não importa. Se esse seu paciente, se essa pessoa que vai ser acompanhada por você, se você mesmo, se você se permitir, você vai ter um impacto nas suas próximas gerações. Gente, e isso tem um peso muito grande para a nossa vida, uma responsabilidade muito grande para a nossa vida. Mas não um peso para te torturar, um peso para te libertar. A genética, ela é libertadora e não aprisiona. Ela liberta e não aprisiona, tá bom? Isso é bem importante. Vamos pensar, então, em algumas características, né? Nós dissemos que existem diferenças genéticas entre um indivíduo e outro. Uma das diferenças são os polimorfismos. Polimorfismo de nucleotídeo único, que vem do inglês e a gente pode chamar simplesmente como SNP. Eles são frequentes em mais de 1% da população. O que isso quer dizer? Então, lá na sequência do meu DNA, tem o indivíduo 1, que nessa sequência ele tem G, C, T, C, G, A. E aí a gente tem a combinação C, G, A, G, C, T, que forma uma proteína normal. Então, pode ser um receptor de vitamina, pode ser um transportador de mineral, pode ser qualquer proteína. Só que o indivíduo 2, que não é irmão, é uma outra pessoa comparada aleatoriamente. Ao invés de ter um C, ele tem um A. Então, a sequência muda. Então, fica G-A-T, C-G-A. E, como complementariedade, ao invés de ter um G aqui, ele tem C-T, A-G-C-T. Lembrem-se que a cada 3 letrinhas a gente forma um aminoácido. E a constituição desses aminoácidos forma uma cadeia polipeptídica que forma a proteína. Então, essa proteína, ela pode ser alterada.
Então, de repente, é um receptor, só que ele não consegue identificar direito aquele nutriente, é um transportador, só que ele não consegue transportar direito aquele nutriente. Então, você tem muitas dificuldades no meio do caminho. E isso é importante, principalmente, por quê? Porque quando você identifica, você sabe se esse paciente precisa de mais ou menos nutrientes. Se com esse eu consigo trabalhar com as dosagens, com as recomendações, com as necessidades nutricionais convencionais, ou não, se eu preciso otimizar. Isso é bem importante. Então, existe essa predisposição às doenças crônicas, né? Uma vez que você conhece o perfil genético, você entende que algumas pessoas são mais predispostas à obesidade, outras às doenças cardiovasculares, outras a diabetes, outras a alguns tipos de câncer, doenças autoimunes. Todas as informações são importantes, principalmente quando se trata dessas condições crônicas, e isso é bem importante também, tá? Claro, né, gente? A maioria delas pode ser prevenida. Então, quando a gente pensa nessa predisposição, a maioria das doenças podem ser prevenidas. Então, quando a gente identifica a nossa responsabilidade, a gente tem muito poder de atuação. Então, vamos atuar modulando esses riscos, modulando essa expressão dos nossos genes. E claro, eu sei que vocês podem olhar para esse slide aqui e falar assim, Tati, calma. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem vários genes que modulam, por exemplo, a obesidade. Então, aqui eu trouxe para vocês o FTO, que é um dos genes mais estudados, mas ele não é o único. Existem vários outros genes que também modulam esse risco para a obesidade. E isso é muito relevante, muito importante, sobretudo quando a gente identifica pacientes que têm muitos riscos associados, mas também já tem o perfil clínico associado, ou seja, o genótipo está correspondendo ao fenótipo. Nem sempre o genótipo ele corresponde ao fenótipo, mas se esse paciente já tiver um fenótipo, que são as características observáveis, muito parecida com o genótipo, isso quer dizer para você que a gente precisa correr contra o tempo. Por quê? Porque ele tem uma predisposição e ele já alcançou esse diagnóstico, né? Lembrando que é importante, nenhum exame de nutrigenética faz diagnóstico, sempre vamos trabalhar com informações preditivas, tá bom? E é por isso que a gente pode trabalhar, porque se fosse nutricionista trabalhando com exame diagnóstico, nós não poderíamos, tá? Existe também alguns estudos que falam sobre suplementação. Então, por exemplo, aqui é a taxa de resposta em relação às concentrações de LDL quando a gente tem um consumo de mais de 2 gramas de EPDH por dia, tá? Se esse indivíduo, por exemplo, ó, ele consome 2 gramas, alguns baixam o LDL e outros aumentam o LDL. Por que eles aumentam, Tati? Porque eles têm alterações genéticas que correspondem a uma baixa resposta ao consumo de ômega 3, nessa dosagem de 2,5, que não é uma dosagem muito alta. Então, você tem aumento de LDL com consumo de ômega 3. Tati, como assim? Mas eu sempre ouvi falar que o consumo de ômega 3 ele está muito associado com prevenção cardiovascular. Sim, mas para alguns indivíduos a gente pode ter um risco também associado. Por isso que é importante conhecer o perfil genético. E existem também as deficiências de vitaminas, né? Quando a gente identifica, por exemplo, um perfil genético associado a essas deficiências, aqui eu coloquei um exemplo de vitamina D, olha só como é importante você conhecer todo o perfil bioquímico, todo o perfil fisiológico, por que essa vitamina D ela precisa ser convertida para ela ser mais biodisponível, quais são as funções dessa vitamina D, a função fisiológica dessa vitamina D, mineralização óssea, função muscular, função imune, diferenciação celular, como que é esse metabolismo? Ah, ela é metabolizada por CYP, a Tati sempre fala em CYP nas lives, a Tati sempre fala em CYP, em toda a fala dela, ela sempre fala em CYP, né, gente? Eu sempre comento das CYPs, porque elas são importantes, muitas vezes são genes esquecidos dentro da nutrição. Elas são lembradas na farmacogenética, mas na nutrição elas são esquecidas. Então, eu preciso identificar. Veja que aqui eu não coloquei nada de genética. Porque aqui eu quero perguntar, será que ela tem uma metabolização, a vitamina D hepática, CYP2R1. Será que tem alteração genética nesse gene? Eu fiz uma pergunta, mas eu não conheço ainda, Tati. Não tem problema, vamos atrás da resposta. Lembrem-se, o mundo é movido por boas perguntas. CYP27B1, um metabolismo renal. Será que tem alteração? Provavelmente tem, né, gente? Vocês sabem que tem. Então, no perfil genético, a gente já vai identificar, poxa, essa pessoa, ela tem um sistema imunológico que oscila muito. Poxa, essa pessoa tem uma doença autoimune. Poxa, essa pessoa tem dificuldade de ganho de massa muscular. Poxa, essa pessoa
tem uma baixa mineralização óssea, está entrando na menopausa, está ficando com sarcopenia, está tendo alterações nesse perfil. Então, tudo isso é importante a gente identificar. Então, a pessoa ela traz uma bagagem genética e é muito frequente você ter alterações no perfil de vitamina D, muito frequente, mais do que a gente gostaria, tá? Ó, receptor de vitamina D, né? Então, isso é importante porque essas alterações a gente vai conhecer com o passar do tempo, estando mais familiarizados com as ferramentas da nutrigenética, com os exames de nutrigenética, tá? E toda a nutrigenética ela é inspirada na medicina 4P. Os 4 pilares são preditivo, preventivo, participativo e personalizado. Então, os exames de nutrigenética, eles são preditivos, eles não são diagnósticos. Quando a gente conhece essa informação, a gente tem chance de prevenir desfechos, isso é muito importante. A participação do paciente é fundamental. Quanto mais adesão, mais chance de sucesso. E, de forma personalizada, sempre considerando a rotina, o histórico clínico familiar e genético desse paciente. O comportamento dele é muito importante. Não adianta eu falar assim, não, você tem que consumir kiwi. Não, porque você tem que consumir. Porque está dizendo aqui, no seu exame genético, que você tem que consumir kiwi. O paciente fala assim, mas Tati, eu não gosto de kiwi. Tati, mas eu como kiwi e me dá alergia na boca. Tati, mas quando eu como kiwi, acontece isso, isso e isso. Então, eu preciso respeitar qual outra fonte desses nutrientes que estão presentes no kiwi que outros alimentos tenham. E se ele não aceitar outros alimentos nesse momento, mas ele tem um perfil clínico importante, será que eu não posso trabalhar com uma suplementação no primeiro momento? Ou será que eu não posso preparar algumas receitas para esse paciente consumir esse alimento de uma forma, entre aspas, mais, não mais didática, mas quando a gente trabalha com informações mais lúdicas, né? Então, de repente, vou fazer um suco para ele, vou fazer um suco verde para ele. Então, você, como profissional, vai entender tudo isso. Só que, Tati, mas eu não sou nutricionista. Não tem problema, você pode entender do ponto de vista de suplementação, por exemplo, tá? E eu queria dizer sempre, gente, desde a concepção, imagine que você é essa Ferrari. Se você é essa Ferrari, se seu paciente é essa Ferrari, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a gente que a gente só adoece? O que está acontecendo que muitas doenças que hoje nós estamos vivendo poderiam ser prevenidas e elas não estão sendo prevenidas? O que está acontecendo? Simplesmente nós estamos colocando o combustível errado nessas Ferraris. Nós não estamos colocando um combustível adequado nessas Ferraris. Nós não estamos tendo o potencial de Ferrari que nós fomos feitos para ser, porque esse combustível está adulterado, porque esse combustível não está adequado. Às vezes ele é até de boa qualidade, mas ele não está suficiente. Às vezes ele está suficiente, mas ele não é de boa qualidade. Às vezes eu preciso otimizá-lo colocando um combustível normal e, em alguns momentos, um combustível aditivado. Então, fazendo essa analogia, eu quero que vocês entendam que nós, o nosso corpo, nós fomos desenvolvidos, nós fomos criados para termos saúde. Nós fomos criados para termos mais qualidade de vida, mas a gente, com as nossas escolhas, muitas vezes, com as influências ambientais, nós não estamos acessando essa riqueza, nós não estamos acessando esse benefício por simplesmente descuidar dessas nossas escolhas, por simplesmente ignorar o fato de ter uma boa alimentação hoje é um benefício para o futuro. É como se fosse uma fatura de cartão de crédito. Quando eu tenho essa fatura de cartão de crédito pagando só o mínimo, o meu saldo devedor só aumenta. Então, eu paguei o mínimo esse mês, Tati, estou devendo 1.000, paguei 200, você continua devendo 800 mais os juros no mês que vem. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente, que a gente possa fazer essas analogias, trabalhar com esses exemplos com os nossos pacientes também, porque fica muito mais fácil para eles entenderem. Então, eu quero que vocês, por trás do raciocínio nutrigenético, entendam que as modificações de comportamento, elas são muito importantes para o nosso sucesso, enquanto profissionais que entendem de nutrigenética e querem trabalhar com qualidade de vida, pensando no futuro dos pacientes, tá? E por isso eu quero te passar esse passo a passo. É muito importante que a gente tenha uma avaliação das queixas do paciente. Então, são 3 passos importantes. E eu vou deixar esse mapa mental para vocês também, tá bom? Sempre avaliar as queixas do paciente, sempre avaliar os sinais e sintomas desse paciente. Sempre confirmar com o exame físico, bioquímico ou outros exames que são complementares. Identificar possíveis alterações nutricionais envolvidas. O histórico clínico desse paciente,
os hábitos de vida desse paciente, tudo isso vai ser muito importante para que você realmente identifique onde a nutrigenética pode entrar, onde a modulação da expressão desses genes pode aumentar, onde aquele raciocínio do prato nutrigenético pode entrar. Você vai avaliar as condições familiares. Será que ele fala assim, Tati, mas eu estou fadado a ser obeso, porque lá em casa todo mundo é. Mas será que é uma condição genética ou uma condição comportamental? Será que todo mundo realmente é obeso, porque todo mundo tem um perfil genético, e aí não é a nutrigenética que vai modular? Aí seriam outras condições, porque de repente essa família realmente tem uma síndrome genética, de repente tem mutações genéticas envolvidas, ou será que é o comportamento? Será que todo mundo come mal? Será que todo mundo é sedentário? Será que todo mundo tem maus hábitos? Avaliar as condições genéticas é muito importante. Então, de repente, você traz ali, tem um paciente interessado, ele traz a família toda para passar com você. Isso acontece muito, muito frequentemente. Identificar como a nutrição poderia ajudar, como esses nutrientes utilizados e otimizados de forma individualizadas, personalizadas, podem realmente ajudar esse paciente. Pode ajudar esse paciente a minimizar esses riscos que ele mostra ter ou que você identificou que ele realmente tem. E o raciocínio bioquímico e fisiológico por trás de tudo isso. Se você já fez esse raciocínio bioquímico e fisiológico, você conhece as vias. Então, esse paciente ele é obeso. Então, como que é a fisiologia da obesidade? Eu vou lá e vou estudar e vou identificar. Olha, existe uma hipertrofia do tecido adiposo, existe, por exemplo, uma internalização de triacilgliceróis, existe também uma capacidade do sistema imunológico de promover mais circulação ali de monócitos, de macrófagos, mais produção de citocinas inflamatórias. Então, você está entendendo a fisiologia da obesidade. Eu não te fiz nenhuma pergunta em relação à genética. Na genética, você vai pensar, será que essas citocinas, elas são influenciadas, a produção delas, por algum gene específico? Aí você matou a charada. Porque sim, existem polimorfismos genéticos, existem variantes genéticas que predispõem os indivíduos a ter mais produção de citocinas. E isso aumenta o processo inflamatório. Isso aumenta a chance desse indivíduo responder de uma forma ruim, por exemplo, a algumas estratégias nutricionais que vão potencializar essa inflamação. E lembrem da inflamação fisiológica aguda e uma inflamação crônica que é patológica. São diferentes, mas são influenciadas pelos mesmos genes, tá bom? Os mesmos genes. Se você não fez esse raciocínio bioquímico e fisiológico, volte, faça esse raciocínio para depois você ir para a genética e começar a fazer as perguntas. Então, a minha ideia com vocês é que vocês comecem a entender, a fazer perguntas, façam perguntas para si mesmos, façam perguntas para esse metabolismo, façam perguntas que vocês de repente acham que pode ter algum polimorfismo. O que geralmente eu faço? Eu não pego o exame do paciente, eu abro. Eu vejo lá todo o perfil desse paciente, eu vejo o que ele pode ter de alteração genética e começo a me fazer perguntas. Será que ele tem alteração de complexo B? Será que ele tem alteração em receptor de vitamina D? Será que ele tem alteração? Ou será que ele, se eu não conheço nenhum gene, será que ele tem alteração no metabolismo de vitamina D? Será que ele tem alteração nessa etapa do metabolismo? Então, por isso que eu preciso conhecer de bioquímica e fisiologia. E bioquímica e fisiologia todo mundo teve na faculdade. Talvez o seu raciocínio ele vai ser mais aprimorado com essas perguntas. E tá tudo bem. Mas eu não quero que você se sinta desencorajado, desencorajada de continuar nessa série de videoaulas, porque você acha ainda que a genética é difícil. Até agora eu te mostrei passo a passo como você pode entender de genética sem precisar da genética. Olha só que interessante. Você vai entender de genética sem entender as siglas no primeiro momento, sem saber de fato o que aqueles genes eles fazem, sem saber as associações, mas mais do que entender essas associações, ou conhecer das siglas, ou decorar as siglas, é você saber o que fazer com essas informações. E com a fisiologia, com a bioquímica por trás de tudo isso, você vai entender o que fazer. Por quê? Porque eu quero te dar instruções para você fazer as perguntas certas. Com as perguntas certas, você vai ser direcionada para as respostas mais certas nesse momento. Não existe uma resposta certa, uma verdade absoluta, mas existem respostas que vão te ajudar e vão priorizar e vão te direcionar nesse momento. Então, lembra lá do Bird Box.
você vai tirar agora essa venda, você vai tirar tudo isso que cobre a sua interpretação, que cobre o seu olhar, que te deixa mais angustiado, mais angustiada nesse sentido de, Tati, está muito difícil para mim. Não está difícil para ninguém. Por quê? Porque aqui você tem um raciocínio, você tem um direcionamento muito mais prático de como você pode atuar, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, porque as próximas aulas, elas serão muito importantes para que a gente possa colocar em prática todo esse conhecimento, tá bom? Então, prestem muita atenção nessas dicas, prestem muita atenção, anotem tudo, questionem. Abaixo aqui desse vídeo, vocês vão pegar o material das aulas, então, peguem esse material, estudem esse material, me perguntem. Façam prints também lá no Instagram, me mandem direct. Enfim, vocês têm vários meios para se comunicar com a gente, tá? Eu gostaria muito de agradecer a atenção de vocês, de verdade. Gostaria de pedir para vocês realmente me falarem o que ficou claro aqui nessa aula de hoje, o que para vocês mudou a chavinha, porque para muitos dos nossos alunos, essas chavinhas elas mudaram. Eu quero colocar aqui para vocês declarações de como essas chavinhas elas mudaram, porque pode ser que você ainda tenha dúvidas, e eu quero realmente ajudar a tirar todas essas dúvidas. Eu quero realmente mostrar para você o quanto a genética ela pode ser fácil, o quanto a genética ela pode ser aplicada, o quanto a genética pode ser realmente eficaz na sua vida enquanto prescritor ou futuro prescritor e na vida de seus pacientes. Pensem que as atitudes de hoje podem modular o futuro de outras gerações. Isso tem um impacto muito grande e a responsabilidade está nas nossas mãos. Uma vez que nós temos esse conhecimento, a gente não consegue mais ignorar. Uma vez que a gente tem esse conhecimento, nós seremos cobrados lá no futuro. Então, aproveite bastante o workshop, mostre para mim que você está estudando, eu gosto muito de ver os seus raciocínios ali, os seus mapas mentais, tudo aquilo que você conseguiu colocar em prática, me mostra e pratica. Reserve esse momento realmente para que você tenha ali um momento com você mesmo, para que você consiga colocar tudo isso em prática, para que você possa olhar e falar assim, nossa, eu aproveitei essas aulas gratuitas que a Tati está deixando aqui. Aproveita, gente, é sério mesmo, aproveita porque esse material você pode demorar muito de conseguir em qualquer outro lugar. E eu quero realmente te presentear e honrar a sua vida, porque eu tenho certeza que se você está aqui é porque você quer algo mais. E se você quer algo mais, é você que eu quero ter por perto. Tá certo? Um grande abraço. Nós nos vemos na aula 2. E eu quero muito, se você ficou com dúvida, me manda suas dúvidas. Se você precisar voltar a rever a aula, reveja a aula, porque vai ser muito importante para as próximas aulas, tá certo? Um grande abraço e nós nos vemos na aula 2. Tchau, tchau! Olá, meu nome é Sinara, sou nutricionista. O curso de nutrição de precisão é um curso transformador. Com certeza é o antes e o depois. Por que ele vai mudar a tua vida? Porque tu, como profissional, vai olhar teu paciente como outro. Vai ter tipo um olhar de raio-x. Tu consegue ver muito além dos exames de sangue, nos sinais e sintomas. Começa a perceber muito mais o paciente. Tu começa a perceber uma variação enorme de possíveis causas. Isso abre um leque de possibilidades muito maior para a tua visão como profissional da saúde. Durante o curso, a Tati faz muitos estudos de caso, que tu aprende a lidar com essas ferramentas, tanto com alimento como suplemento e orientações de mudanças de hábitos também. Então, tu interage com o grupo, troca informações, tu traz estudos de caso, tu discute, tu debate e tu vai além. Porque fazer o curso de nutrição de precisão com certeza te levará além.